Vamos continuar olhando para o exterior, porque a França disse hoje que a União Europeia não vai permitir que outros países ataquem as fronteiras soberanas do bloco. Uma resposta a uma ameaça de Trump de anexar a Groenlândia, que pertence hoje ao Reino da Dinamarca, antigo Reino da Dinamarca. Trump também sugeriu tomar o Canadá e o Canal do Panamá. Américo Martins. É muita espuma para pouco chope, como se diz no Rio de Janeiro? É Trump causando muita polêmica e não respondendo o que se espera dele? Baixar a inflação? Exatamente, Uribe. As prioridades aí desse início de mandato do presidente Donald Trump, que vai tomar posse na semana que vem. Muito boa tarde para você, Uribe. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Bastidores. Essas declarações do Trump, essas ameaças, provocações, essas bravatas que incluíram ameaçar, anexar o Canadá, um país muito diferente dos Estados Unidos, com uma linhagem política muito diferente, que ameaçou também, eventualmente, retomar o Canal do Panamá e, inclusive, também transformar a Groenlândia em mais um estado dos Estados Unidos. Groenlândia, que hoje é parte da Dinamarca, é um território autônomo da Dinamarca. Tudo isso causou um impacto na Europa, com muitos líderes europeus respondendo a essas provocações do Donald Trump. Um deles foi o ministro das Relações Exteriores da França, como você bem disse, Uribe, o Jean-Noël Barrot, que disse que não existe dúvida nenhuma de que a União Europeia defenderia a integridade territorial de todos os países membros da União Europeia, como é o caso da Dinamarca. Ele falou muito seriamente que a União Europeia jamais permitiria qualquer tipo de ataque territorial contra um país membro, como é o que sugeriu o Donald Trump, dizendo que até por uma questão de segurança dos Estados Unidos, ele gostaria de incorporar a Groenlândia aos Estados Unidos. Uma ameaça que ele já fez, inclusive, quando ele era o presidente do país. Muito provavelmente ele está fazendo essas manobras, Uribe, com uma intenção negocial, tentando extrair ali do Panamá, do Canadá e alguma coisa da União Europeia, em especial da Groenlândia, em futuras negociações quando ele estiver na Casa Branca. No Canadá, por exemplo, ele vai muito provavelmente tentar renegociar os termos de um acordo comercial que existe entre México, Canadá e Estados Unidos, que o Trump hoje, embora ele tenha feito essa negociação, a negociação em vigor, que hoje ele considera que não é favorável aos Estados Unidos. Com relação à Groenlândia, ele tem interesse, por exemplo, em minerais raros, que podem ser encontrados na Groenlândia, a maior ilha do mundo e que pertence à Dinamarca há mais de 600 anos. Ele também tem algumas preocupações de segurança. Hoje, inclusive, o ministro das Relações Exteriores da Dinamarca disse que aceitaria conversar com os Estados Unidos sobre essas preocupações de segurança, citando ali atividades dos militares chineses e russos naquela região e que ele toparia, sim, como representante do governo da Dinamarca, reforçar a segurança naquela região. Mas ele disse também, esse ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, que são os habitantes da Groenlândia que vão definir o que eles querem do futuro. Eles podem até se tornar, eventualmente, um país independente, disse esse representante do governo da Dinamarca, mas jamais vão se transformar em mais um estado nos Estados Unidos, mais um estado americano. Então, houve uma reação forte dos líderes europeus. E o último a falar, Uribe, falou agora há pouquinho, foi o primeiro-ministro alemão, o Olaf Scholz. E aí ele tocou no ponto, Uribe. Ele disse o seguinte: nós aqui na Europa ficamos muito surpresos com essas declarações do Trump, porque um dos fundamentos da paz internacional é o respeito ao território dos países, a integralidade territorial dos países. E isso tem que valer no leste ou no oeste, e especialmente entre os países aliados, como é o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fez uma provocação ao Canadá e à Dinamarca, que são dois países aliados dos Estados Unidos, inclusive membros da OTAN. E o Olaf Scholz, da Alemanha, disse isso. O que a gente defende no leste tem que valer também no oeste. Ele se referia ao que, Uribe? Às pretensões territoriais da Rússia, que quer anexar
uma parte ou até o território inteiro da Ucrânia. E quando o Donald Trump faz esse tipo de bravata, esse tipo de ameaça, ele basicamente está se rebaixando, se colocando no mesmo nível de déspotas como o Putin, que quer anexar a Ucrânia, ou o Xi Jinping na China, que quer anexar a ilha de Taiwan. Então, são bravatas, dificilmente vão acontecer, mas que reduzem, infelizmente, a estatura moral, inclusive, e diplomática dos Estados Unidos.